Que galo cantou quando Pedro negou Jesus? Tem havido muita confusão no meio cristão sobre que galo foi esse que cantou quando Pedro negou Jesus, pouco antes da crucificação do Senhor. Isso foi uma profecia que Jesus já havia feito a Pedro e que se cumpriu prestes ao momento em que Cristo estava sendo julgado pelos homens na terra. Algumas confusões têm sido feitas no meio evangélico por pessoas que leem a Bíblia e ficam se perguntando que galo era esse que Jesus disse que Pedro negaria ele antes que cantasse. Alguns estudiosos antigos chegaram a se confundir, achando que era mesmo a ave, o macho da galinha. Porém, ao estudar os costumes da época, nós percebemos que os judeus tinham a sua lei implementada, mas também os romanos tinham as suas leis organizadas dentro de Israel. E como o comando maior era de Roma, nós podemos entender que havia um costume da época de Jesus, algo que era muito normal para eles e que eles falavam como se fosse um vício de linguagem, uma figura de linguagem para se referir ao toque da trombeta romana quando fosse trocar a guarda. Durante a noite, haviam 4 trocas de guarda. Em cada troca de guarda, se tocava a trombeta 2 vezes. A primeira para avisar que a guarda que iria substituir poderia tomar o seu lugar. O segundo toque era a guarda que acabara de assumir, mostrando que o lugar não estava desguardado. Tendo dito isso, devemos também pensar como era o costume judaico da época. Na época de Jesus, os costumes judaicos eram regrados pelos rabinos, e os rabinos tinham uma concordância em si, que não poderia ser criados animais que pudessem contaminar as cidades que fossem consideradas santas, como Jerusalém. Sendo assim, em Jerusalém não poderia haver galos, a ave, o macho da galinha. Por quê? Porque nós sabemos que esses animais, por onde eles passam, eles deixam sujeiras. Esses animais comem qualquer coisa. E numa cidade considerada santa, jamais seria admitido. Contudo, baseado em documentos judaicos, como a Mishnah, e está registrado no Tratado de Baba Kama 7.7, que os sacerdotes não poderiam criar animais desse tipo, como o galo, por exemplo. Sendo assim, entendemos que não se tratava do animal, não se tratava da ave, não se tratava do galo, o ser emplumado que cacareja. Contudo, devemos ter a noção também que não havia uma singularidade no que Jesus disse. Na verdade, o toque da trombeta que foi acometido após a negativa de Pedro também tem a ver com o horário em que os galos cantavam. Por isso foram apelidados assim. Mas eu quero mostrar para você na Bíblia primeiro. A história da profecia que Jesus fez quanto a Pedro e também da negação de Pedro quanto a Jesus, cumprindo a profecia do Senhor, está registrado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, do versículo 31 ao 35 e do versículo 69 ao 75. Também está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, do versículo 27 ao 31 e do versículo 66 ao 72. Ainda em Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34 e do versículo 54 ao 62. Posteriormente, temos no Evangelho segundo São João a profecia feita por Jesus no capítulo 13 e o cumprimento dela no capítulo 18. Isso é bom para nós. Por quê? Porque João, ele trata o assunto da Santa Ceia do capítulo 13 até o capítulo 17. O que vai insurgir na prisão de Jesus e julgamento é do capítulo 18
Então, no capítulo 13 de João, no versículo 18, Jesus profetizou à mesa da Santa Ceia que Pedro haveria de fazer isso. Logo, podemos perceber em que momento que Pedro foi avisado por Jesus da sua negativa. João capítulo 13, do versículo 36 até o 38, nós temos o episódio à mesa da Santa Ceia, que Jesus avisou Pedro da sua negativa. O cumprimento desta profecia está no capítulo 18, do versículo 12 até o 27. Hoje nós vamos trabalhar esse assunto a perspectiva de Marcos, porque embora os 4 evangelistas tenham tratado desse episódio, Marcos é quem nos dá uma luz acerca desse galo que nós queremos trabalhar hoje. Os romanos apelidaram as suas 4 vigílias noturnas, indicando de que horário até que horário seriam feitas as trocas de guarda e seria tocada as trombetas. A primeira vigília se chamava Primum Gallicinium, quer dizer primeira vigília. Ela ia até as 9 horas da noite, ou seja, era após o entardecer. A segunda vigília se chamava Secundum Gallicinium. Essa tinha sua troca de guarda exatamente à meia-noite. A terceira vigília se chamava Tertium Gallicinium, que tinha a sua troca de guarda exatamente às 3 horas da manhã. Ou seja, no período em que as aves, os galos, começam a cantar e vão até de manhã. Por isso que essa troca de guarda às 3 da manhã, quando se tocavam as 2 trombetas, se conhecia esse período como Vigília do Canto do Galo. E a quarta vigília, que ia até as 6 horas da manhã, se chamava Quartus Gallicinium. Por que eu disse que vou trabalhar sob a perspectiva de Marcos? Porque Marcos nos mostra que foram 2 toques de trombeta e foi no intervalo muito rápido que Pedro negou Jesus. Entre uma troca de guarda e outra, Pedro negou Jesus. Confiram o texto comigo, por favor. Quando lemos o capítulo 14 de Marcos, do versículo 66 até o 72, conseguimos compreender com mais clareza sobre esse assunto. No versículo 68, diz que quando a primeira criada reconheceu Pedro e disse que ele havia andado com Jesus, Pedro negou. E o texto é claro em dizer que o galo cantou. Mas o galo que cantou agora, na primeira negativa de Pedro, foi o primeiro toque da trombeta. Porque logo em seguida, no versículo 70, nós temos a segunda negativa de Pedro. E no versículo 71, temos a terceira negativa de Pedro, culminando no versículo 72, com o toque da segunda trombeta, ou seja, o segundo canto do galo, para indicar que a guarda acabara de assumir o posto da guarda que havia saído, deixando assim o posto totalmente coberto, totalmente guardado. E diz o texto no versículo 72 que o galo cantou segunda vez. Marcos é o único que nos dá esse detalhe, de 2 toques da trombeta. Contudo, ainda quero analisar com vocês o capítulo 13. No capítulo 13, nós temos uma fala de Jesus que indica as 4 trombetas tocadas pelos romanos. Podemos conferir cada um dos galicínios. Em Marcos capítulo 13, versículo 35, Jesus falou: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, Primum Gallicinium, se à meia-noite, Secundum Gallicinium, se ao cantar do galo, ou seja, Tertium Gallicinium, o terceiro toque da trombeta, conhecido como Vigília do Galo, às 3 horas da manhã. Se pela manhã, Quartus Gallicinium. Agora nós temos com clareza, esclarecido pela Bíblia, o que era o galo que Jesus se referiu quando disse para Pedro: Hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Marcos
capítulo 14, versículo 30. Eu sou Anderson Ângelo, sou professor de assuntos bíblicos e, querendo você, marque uma palestra na tua igreja, faça convites, a agenda está aberta e eu conto com a tua colaboração. Isso se você quer aprender mais. Um abraço.